Bueno, arrancamos, que ya están todos los ponentes. Vamos a dar inicio a la segunda sesión de la mesa del Grupo de Trabajo Desarrollo Económico, Regulación, Políticas Públicas e Informalidad. Bueno, yo me presento, soy Mariela Cambiaso, soy docente de la Universidad de Buenos Aires. Es un placer estar coordinando esta mesa. Tenemos para discutir tres presentaciones que están muy conectadas desde el punto de vista de los temas que abordan. Por un lado, la ponencia de Marileide Alves da Silva, no sé si lo dije bien, análisis comparativo del proyecto de acción integrada, una política asistencial preventiva de enfrentamiento al trabajo análogo a la esclavitud. La ponencia de Manuel Oguri Freitas y Walter Sanín, que se titula Caporalato na Italia y Trabajo Esclavo Contemporáneo en Brasil, un breve análisis comparativo de estas dos políticas públicas, y el trabajo de Luis Enrique Fernández Vieira, que se titula Lugar de la política de empleo en el enfrentamiento de la pandemia. Son tres políticas que dialogan con el problema de las políticas públicas vinculadas a distintos problemas que hacen al trabajo informal. Así que invitarlas a que este espacio sea un espacio de intercambio, incluso de debate también entre las y los ponentes, aprovechando que son temáticas tan parecidas, aprovechando el espacio para intercambiar bibliografía, formas de abordaje y demás. La forma que definimos para funcionar es que haya exposiciones de 15 minutos. Yo voy a controlar el tiempo para que aquí nos quede espacio para el intercambio, y después se abre el espacio de preguntas, que puede ser a través del chat para quienes están conectados y conectadas, y que, tomarán la palabra quienes estén en la sala. Así que, arrancamos con vamos a seguir el orden de exposición que está en el programa, así que arranca Marileide. Ahí está, perdón. Pero puede llamar de Leite. Marileide. Não, Leite. Leide. Ok. Claro, por favor. Bom dia a todos, todas e todos. Como a minha mediadora, o meu nome é Marileide, eu faço doutorado aqui na Fomento Econômico, e meu objeto de estudo é trabalho análogo do escravo, e eu venho pesquisando isso já tem algum tempo, aproximadamente 6 anos, desde do meu outro centro, que é a Universidade Federal da Bahia. Eu venho trabalhando com alguns professores que estudam essa temática lá na Bahia. Esse trabalho que eu apresentei, o resumo aqui, ele faz parte de um dos meus capítulos da minha dissertação, que foi apresentada no início desse ano, e assim, é uma análise comparativa do projeto Ação Integrada, que é um projeto que a gente vinha estudando lá na Bahia, principalmente Mato Grosso e Bahia, fazendo uma análise do projeto em si, a questão da formulação, avaliação, entender quais os impactos desse projeto, de uma forma geral, tanto na vida dos trabalhadores, quanto dentro de um contexto mais regional, mais local também. Por favor. Antes da entrada na análise em si, o que a gente pode entender sobre o trabalho análogo do escravo? Que ele é a maior precarização do trabalho, ou das relações de trabalho, em relação ao trabalhador, ao ser humano. Porque, para tudo, é a expropriação extrema e degradante do trabalho, ou das relações de trabalho. Então, não é só precarização, é desumanização também. Mari, por favor. Eu coloquei alguns dados para a gente poder entender. E, assim, aqui no Brasil, a gente tipifica o trabalho análogo do escravo a partir
do artigo 149. Então, a gente tem 4 tipificações muito claras do que é o trabalho análogo de escravo, que é o quê? O trabalho forçado, a servidão por dívida, as condições degradantes e a jornada exaustiva. Por isso que, normalmente, a gente acaba não utilizando trabalho escravo contemporâneo ou trabalho forçado, porque a gente acredita, ou pelo menos isso é uma coisa que a gente defende muito na questão do conceito, de que esse conceito de trabalho análogo ao escravo, com essas tipificações, ele consegue abranger todos os tipos de exploração extrema e degradante do trabalho. Claro, por favor. Aqui são alguns dados relacionados ao Brasil. Até outubro desse ano foram resgatados oficialmente pelo Ministério Público do Trabalho, pelo GPEI, 59.231 trabalhadores. Não quer dizer que não tenha mais, pelo contrário, esse número provavelmente é mencionado, e a gente acredita que as condições de trabalho escravo no país, ou a perpetuação desse problema, ele seja muito mais grave e seja muito mais longo. Eu acabei colocando um perfil dos trabalhadores resgatados no Brasil, até outubro de 2022, e 21, que a gente consegue entender que a maioria são homens jovens, de escolaridade, sem escolaridade, de escolaridade muito baixa. E a raça, normalmente eles estão linkados a uma raça, eles são pretos ou pardos, como a gente acaba chamando aqui. E as ocupações, a maioria, estão na zona rural, são ocupações relacionadas ao meio rural. E os setores que mais se utilizam desses trabalhos são os setores de, da criação de bovinos e o cultivo de cana-de-açúcar. Isso são dados do CIS, são dados oficiais, mas a gente não quer dizer que não tenha trabalho na zona urbana, que a construção civil, que é um dos setores que a gente mais consegue captar trabalhadores nessa situação, não esteja ali competindo. Por favor. E, assim, eu acabei colocando alguns dados sobre o trabalho análogo escravo no Mato Grosso, porque esse é o estado que eu acabo estudando, e, assim, ele tem um perfil muito parecido com o perfil Brasil, né? Então, o trabalho, a maioria na área rural, a ocupação quem são os trabalhadores, homens, jovens, com a mesma escolaridade. Os setores estão todos imbricados nessa questão rural, da agropecuária, e o estado do Mato Grosso é o terceiro estado que mais tem resgate no Brasil. Só perde para o Pará e para Minas Gerais. Mas, assim, não quer dizer que não tenha, porque, na realidade, como a gente tem um país moderno, de tamanhos continentais, o que ocorre é que você não consegue captar isso de uma forma mais eficaz, ou consegue fazer os resgates, o GP, a polícia, junto com a Polícia Federal, o ASCO aí atrás, você não consegue resgatar esses trabalhadores. Claro, por favor. E na Bahia, basicamente a mesma coisa. Né? A gente não tem uma diversidade de perfil ou de setores que a gente consegue captar. Basicamente, Mato Grosso e Bahia, eles refletem a situação no Brasil. Tá? Lari, por favor. E falando especificamente da política pública. No Brasil, a gente tem 2 políticas públicas relacionadas ao trabalho análogo do escravo. São políticas públicas repressivas, que são direcionadas aos infratores, ou os empregadores, eu não gosto muito dessa palavra, porque eu acho que realmente não é empregador, e aos trabalhadores, que normalmente são políticas públicas muito poucas, são incipientes, que estão dando início agora, ou há muito pouco tempo. As políticas públicas repressivas, elas têm um caráter fiscalizatório e punitivo. Basicamente resgatar os trabalhadores, penalizar os infratores, colocar os infratores na lista suja, dar punições pecuniárias para esses infratores. Numa tentativa de fazer com que eles não voltem a praticar, mas sabe-se que isso há várias reincidências, mesmo das mesmas empresas ou das mesmas famílias. E a assistencial preventiva, ela tem um foco mais no trabalhador, ou seja, numa tentativa de
diminuir o problema, ou o cerne do problema, que é o trabalho na escravo, que é a vulnerabilidade socioeconômica do trabalhador, ou das pessoas que estão ali. Sabe-se que o processo da vulnerabilidade socioeconômica é o grande problema para que esses trabalhadores eles acabem se submetendo a esse tipo de situação, a esse tipo de trabalho. Então, a gente tem muito poucas políticas públicas, a gente tem uma política pública que a gente fala que é assistencial, que é você resgatar o trabalhador, tentar fazer uma rede para que esses trabalhadores eles consigam ter assistência no CAPS, no CRAS, alguns instrumentos sociais para acolher esses trabalhadores, só que é muito difícil. E você tem o seguro-desemprego de 3 meses apenas, para esses trabalhadores supostamente ficarem assistidos por 3 meses e não retornarem a essa situação. Em paralelo a isso, a gente consegue identificar o projeto Ação Integrada, que é um projeto que, de fato, ele tem um viés assistencial preventivo e tem a tentativa de fazer com que esses trabalhadores, eles, de fato, não retornem a essa situação e combata ali a questão da vulnerabilidade socioeconômica desse trabalhador. Por favor, Laís. O projeto Ação Integrada ele teve início no Mato Grosso, em 2008, e efetivamente foi implementado em 2009, através de um TCT, Ministério Público, a ANMAT e alguns outros órgãos, a Secretaria de Emprego, a Universidade Federal do Mato Grosso, eles conseguiram se juntar e elaborar e formular esse projeto, que tem o quê? Qual o principal objetivo? Qualificar esses trabalhadores e reinseri-los no mercado de trabalho. Que é uma crítica que a gente faz, que eu faço dentro da minha dissertação em relação a isso. Só qualificar e tentar reinserir esses trabalhadores no mercado de trabalho não vai dar certo. Porque você não ataca a vulnerabilidade socioeconômica de fato. Você simplesmente está tentando colocá-lo no mercado de trabalho, mas você esquece da questão dos ciclos econômicos. Quando você tem uma expansão econômica, você tem um mercado de trabalho maior, e quando você tem uma contração, você vai ter um mercado de trabalho menor. Esses trabalhadores vão ser expulsos e, de fato, eles vão retornar ao problema. Vai, por favor. Isso aqui são uma tabela que a gente fez, que eu fiz para verificar a eficácia do projeto. Até o final do projeto, de fato, 75,47% dos trabalhadores que foram qualificados, eles foram reinseridos no mercado de trabalho. Mas, ao findar disso, em dezembro de 2019, o que a gente identificou? 80% deles estavam desempregados. Então, assim, por um momento, de fato, foi eficaz, mas não resolveu o problema. Então, assim, foi momentâneo essa resolução, porque não se pensou na questão dos ciclos econômicos. Vai. Aí, em paralelo, aí a gente já tem a formulação na implementação na Bahia. A Bahia ela já tem um formato diferente do Mato Grosso, porque ele é pensado a partir do Mato Grosso, e o que ele faz? Junto com a Secretaria de Trabalho, a Secretaria de Justiça, a Coitrar Bahia, que tem uma atividade muito grande, eu sou apaixonada pela Coitrar Bahia, confesso, e além de que eles conseguem formular projetos que vão ter um alcance tanto no mercado de trabalho quanto geração de renda e vinculados aos locais desses trabalhadores. Né? Então, você tem qualificação e você tem capacitação para produção ou para reinserção produtiva, que a gente chama aqui. São projetos relacionados a trabalhadores da agricultura familiar, a maioria são esses trabalhadores que foram resgatados, na tentativa de quê? De que eles consigam, junto em organizações coletivas, produzir, construir e gerar sua própria renda e, assim, de certa forma, quebrar essa vulnerabilidade. Mari, por favor. Então, a gente tem 3 projetos lá na Bahia, que foram Qualifica Bahia, o projeto ProInser e o Reinserindo no Mundo do Trabalho. Por favor, Lari. Não, tem jeito. Então, o que a gente analisou? A agenda deles, eles têm, enquanto semelhança, a agenda, que é o problema, que é a questão da vulnerabilidade socioeconômica do trabalhador. Eles têm como semelhanças também os objetivos, o público-alvo, a natureza, contextos e algumas estratégias.
A questão do prazo também, eles pensam em curto prazo, né? É curto prazista, de certa forma, mas dentro da questão de iniciação do mercado de trabalho. A avaliação, existem muitas dificuldades. A gente não consegue fazer uma avaliação, por exemplo, do PAI Mato Grosso, porque os dados se perderam ao longo do tempo para alguns trabalhadores. Então, o que a gente consegue fazer? A gente foi no CAGED, a gente pesquisou, trouxe os nomes desses trabalhadores para a gente poder fazer uma avaliação da situação dentro do que o projeto Mato Grosso se propôs. Aí, algumas diferenças. As diferenças estão também na formulação do projeto, do pensar o projeto e como reinserir esses trabalhadores. A implementação vai desde os executores, dos recursos, prazos. O Ministério, o PAI Mato Grosso, ele teve um recurso muito, muito maior do que o PAI Bahia, no sentido de fundiário mesmo. E, assim, a gente teve muitas dificuldades na avaliação, tem muita dificuldade na avaliação Bahia, porque é um projeto, tem projetos que são a longo prazo, exceto o de reinserção no mercado de trabalho. Claro. E as considerações finais é que as políticas públicas, elas são extremamente importantes para esses trabalhadores, e a gente tem que pensar de forma mais ampla no mundo do trabalho em relação a essa perspectiva do trabalho no escravo. E o Estado, ele tem um papel fundamental na construção dessas políticas. Sem o Estado, sem órgãos, sem os agentes, sem os atores dentro do Estado, seja da comunidade, seja dos trabalhadores, é impossível fazer uma política pública de qualidade que, de fato, enfrente esse trabalho. Tá? Por favor, pode terminar. En tiempo. Obrigada. Pero fue clarísimo y en tiempo, así que agradecido. Bueno, pasamos al trabajo de Manuel y de Walter. Bien. Olá, bom dia a todas as pessoas que estão acompanhando aí presencial e remotamente. Eu sou Emanuel Auguri, sou professor aqui na Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, vizinho aí da colega. Eu não vou apresentar slide, faz um tempo já que eu não tenho mais usado os slides, né? É uma ferramenta importante, eu não tenho utilizado muito, não. Mas a gente vai fazer a nossa apresentação oral. O professor Walter Zanin, ele está aqui também. Acho que ele pode se apresentar também, e aí eu vou começar e ele termina. A gente vai dividir esse tempo pequeno, vou tentar ser o mais pontual possível. Eu falo muito, o Walter fala muito também, então controlem nosso tempo aí, por favor, para que a gente não atrapalhe o bom andamento dos trabalhos, gente. Walter, se apresenta aí. Sim. Então, brevemente, bom dia a todos e todas. Sou Walter Zanin, da Universidade de Padova, na Itália. Me interesso das temáticas de trabalho forçado não livre e escravo contemporâneo desde final de 1993. Comecei a fazer trabalho ao campo na Amazônia Oriental Brasileira em 94, depois focalizei também outros casos, e como o Manuel sabe que agora visitou lá na Itália, construí o maior acervo da Itália de livros, documentos, assim, sobre trabalho forçado e escravo. E, enfim, então, eu tinha alguns mapas, mas acho que me atrapalha, porque estou viajando, cheguei ontem no Brasil e estou aqui no quarto, todo ainda precário. E vamos, assim, conversando no caso, precisar, se alguém tem interesse, eu tenho os mapas também, coisas eu posso construir, ou se tem um artigo, enfim. Então, Manuel, você começa e eu complemento. Tá bom. Eu faço... Ok. Tá bom. Okay.
Primeiro que eu acho que foi bem legal a Marileide falar antes da gente, né? Porque ela já deu um belo cenário sobre trabalho escravo contemporâneo no Brasil, né? Esse trabalho que eu vou falar um pouco aqui são breves anotações iniciais de uma pesquisa que eu fiz esse ano por conta de uma estadia que eu tive em Pádua, lá, sob supervisão do professor Walter Zanin. A minha companheira ganhou uma bolsa internacional da Fundação Coimbra para estudar mulheres imigrantes no trabalho lá na Itália, e eu também aproveitei esse tempo para acompanhá-la e também fazer uma pesquisa sobre trabalho escravo na Itália, né? Trabalho análogo a escravo, trabalho contemporâneo, trabalho escravo contemporâneo. E acabou que, na minha pesquisa, né, lá junto com o professor Walter, que é uma referência no tema para a gente, até aqui do Brasil, né, porque Walter já frequenta há muitos anos o encontro anual do Grupo de Pesquisa Trabalho Escravo Contemporâneo do GPTEC, né, que vai acontecer semana que vem, né, o encontro começa no dia 16 e vai até o dia 18, e a gente vai apresentar também uma outra parte dessa pesquisa lá no encontro do GPTEC. A gente acaba pesquisando na Itália a legislação, né, eu venho do direito, sou professor do curso de direito, pesquisando tanto a legislação quanto as políticas públicas, né? Mas muito a partir dos planos e dos programas de política pública, né? Num segundo momento é que eu vou para o solo, né? Para o mundo real, para identificar como que essas políticas públicas foram implementadas, né? Então, basicamente, eu nesse trabalho aqui apresento um pouco do artigo 149, né, que aí tem um paperzinho, né, que se depois a gente puder enviar, a gente vai arrumar ele para ficar mais substancioso, né? É um paper de comparação entre o artigo 149 e o 149B com o artigo 603 bis do Código Penal italiano, né? Porque em 2018, o Código Penal italiano ele é alterado a partir da lei número 199, que vai inserir o 603 bis com características muito parecidas, muito próximas ao nosso 149 aqui do Código Penal, que foi mencionado pela Marileide, né? Então, essa inserção ela é fruto de uma ampliação dos casos, né, de um aumento dos casos de fiscalizações e a fiscalização encontrar situações, especialmente de imigrantes, né, Itália, especialmente no sul da Itália, na agricultura, mas também a presença em outras atividades de construção civil, né? E aí acaba que quando eu chego lá em Pádua, a gente encontra um caso recente que tinha acontecido, que era o caso da Gráfica Vêneta, né, que é a maior editora da Itália, que publica, inclusive... E também é de importância de cunho internacional. Internacional, porque publica os livros do Harry Potter, a biografia do Obama, né? Então é uma gráfica mais importante da Itália, porque publica livros para editoras internacionais, onde foram encontrados trabalhadores em situações extremamente aviltantes, que a gente pode dizer trabalho escravo, mas que lá na Itália o trabalho escravo ele é utilizado para as questões de crimes contra a sexualidade, né? Mais a escravidão sexual e a escravidão infantil sexual. O trabalho escravo que a gente... Não são limites, depois me fala quando entro, que depois complemento as coisas. Tá. Não, tudo bem. Beleza. Não, são limites também interpretativos. Interpretativos, né? Porque o texto também, legal... também a coisa, Emanuel, só para...
Se cortó aquí, una pequeña interrupción, se cortó aquí unos minutos, así que ustedes siguieron hablando, si pueden retroceder un cachito en su presentación. Pode ser. Se corta. Walter, quando um interrompe o outro, lá corta o áudio dos dois. Então, No, se interrumpió la conexión. a internet falhou lá. Se cayó. Tá. Beleza. Então, rapidamente, voltando, só que o que eu tinha falado é que a construção do caporalato ela estava mais ligada à agricultura, ao trabalho na agricultura. Mas o que acontece é que essa prática ela tem sido identificada em outras situações. E aí a gente, quando estava lá, encontrou o caso da gráfica Vêneta, que é essa gráfica mais importante da Itália e com uma expressão mundial. Né? Um caso em que trabalhadores paquistaneses estavam no processo de embalagem e de disponibilização dos livros, das obras, para o transporte. Né? O caso acabou resultando em acordos extrajudiciais, né? Ele não resultou em sentenças de punição, e uma especificidade do caporalato lá na Itália é que eles têm um dispositivo para a expropriação. Tá? Eu volto para o Harry Potter. A expropriação dos bens envolvidos na prática da exploração do trabalho, que no Brasil a gente teve uma PEC, né, uma emenda constitucional para garantir a expropriação das terras onde fosse identificado o trabalho escravo contemporâneo, mas que essa PEC nunca foi regulamentada. Lá na Itália, esse mecanismo ele tem sido aplicado, mas qual tem sido o problema? E aí eu volto para a gráfica Vêneta. Na gráfica Vêneta, a gráfica fez um acordo e pagou uma quantia que é uma quantia irrisória em função do tamanho da gráfica, de 60 mil euros. Né? O caporale, né? o gato que a gente chama aqui, na verdade, é quem teve a sua propriedade expropriada, né? O prédio onde eles recebiam esses trabalhadores, e a prisão e punição dos chefes, né? Lá da terceirizada, que aliciava os trabalhadores paquistaneses, imigrantes que estavam com um grau de vulnerabilidade muito alto, e intermediavam esse trabalho em condições degradantes para a gráfica Vêneta. Né? Então, o que a gente encontra lá, mesmo sendo uma gráfica de tamanha importância, e todo o debate em torno da formulação do artigo 603 bis gira em torno de um debate sobre o que fazer com a grande empresa. Porque se você dá uma pena ou uma multa que seja desproporcional, isso pode ter um impacto econômico local e causar desemprego em outras medidas. Então, todo o cuidado com as grandes empresas me parece, assim, numa primeira vista dentro dessa pesquisa, tem resultado na punição única e exclusivamente do terceirizado, né, dos gatos, né, e essas empresas elas têm ficado numa situação um pouco mais cômoda, né? Então, apesar da gente ter, e aí só para encerrar e o Walter pegar um pouco e falar sobre o caporalato, que eu acho que ele tem dados bem substanciais para pensar o caporalato e da estrutura do trabalho na Itália. O Brasil tem um plano de combate ao trabalho escravo, né, um plano nacional de erradicação do trabalho escravo, que é de 2003, né, ali no início do governo do presidente Lula, e a Itália ela vai criar um plano trienal de 2020 a 2022, que ainda está em curso. Né?
os planos são muito parecidos. Eles prevêem ações de prevenção, combate e de acolhimento desses trabalhadores, como a Marileide apresentou, né, o PAI, né, o Programa Ação Integrada. Então, são dinâmicas muito parecidas, com uma previsão legal dos dois artigos que também são muito próximas. As grandes diferenças estão que no Brasil a gente tem tentado, né, o poder público tem tentado coibir a prática do trabalho escravo via o empregador principal, que também, de vez em quando, isso não acontece. Quem é punido é só o terceirizado, o gato, o caporale, na linguagem lá da legislação italiana. E na Itália, as grandes empresas têm realizado um acordo, né, que para a gente aqui é um termo de ajustamento de conduta. Lá eles fazem um acordo e pagado multas que são irrisórias diante do impacto que isso tem na coletividade e na própria lógica da organização do trabalho, né? Eu falei de imigrantes, mas o caporalato lá e a exploração do trabalho, ela também, ela atinge também a população italiana, especialmente os italianos que são do sul, né, que tem um grau maior de vulnerabilidade, que na Itália a diferença sul-norte seria proporcional à nossa diferença norte-sul, né? O norte é mais rico e tem uma outra dimensão econômica, enquanto o sul é mais fornece mão de obra e tem um grau de vulnerabilidade econômica maior, né? Então, eu acho que o Walter pode trazer alguns elementos. Eu não vou abrir os artigos, a gente, no artigo, acabou fazendo, eu fiz uma tabela assim para mostrar as proximidades e as distâncias, mas a verdade é que os dois artigos são muito parecidos. O Brasil agora, né, no ano de 2018, 16, ele também cria um artigo 149B, que é uma resposta a uma demanda de tráfico de pessoas e que acaba também aproximando ainda mais os dois tipos penais. Lembrando que a gente usa esses tipos penais, mas são os tipos que estabelecem os critérios, inclusive para a fiscalização do trabalho na área do executivo, né, na dimensão administrativa do Estado brasileiro. O tipo penal não se restringe a uma política criminal, né? Esses tipos, o artigo 149, ele traz os parâmetros que são acompanhados pelos auditores fiscais do trabalho, e na Itália também traz os parâmetros que são acompanhados pela fiscalização do trabalho na Itália, né? Então, é só para esclarecer que, apesar desses tipos estarem nos códigos penais, eles acabam criando um resultado de fiscalização administrativa dessas práticas de trabalho escravo ou de caporalato. O Walter pode complementar, não sei como é que está nosso tempo. Desculpa, Walter, fica à vontade. Já está se ouvindo? Estou falando? Sim. Vocês estão ouvindo? Então, me controla o tempo, porque teria muitas coisas, vamos dizer, a falar, porque o Manuel tentou ver nessa comparação algumas similaridades. Tem similaridades e também tem diferenças. Vamos ver, bom, se vocês depois querem aprofundar, teríamos que falar muito. Mas vamos dizer, então, em geral, a estimativa de pessoas em condições, ou seja, explorada através de mecanismo de intermediação ilegal de mão de obra, ou seja, o caporale seria o gato, né? A estimativa é de ter por volta de 200 mil trabalhadores e trabalhadoras, tanto estrangeiros como italianos. Vamos dizer que a partir dos anos 90,
a quantia de estrangeiros começou a subir, porque anteriormente, praticamente, essa prática, essa forma de exploração atingia quase exclusivamente italianos e italianas. Mas então, apesar de eu achar essa estimativa conservativa, já você entende que tem algo que então não está batendo também nas estimativas só do Brasil ou aquelas mundiais produzidas, por exemplo, para OIT, outros órgãos, Free the Slaves, etc., sobre o número de trabalhadores forçados ou escravos contemporâneos, porque, ou seja, a situação na Itália não é assim pior daquela brasileira, onde aparecem, vamos dizer, se apoiando nos resgatados, aparece uma estimativa de 60 mil, às vezes se fala, tem, eu me lembro, no começo de 2000 se falava, tem de 30 mil para 60 mil trabalhadores escravos contemporâneos no Brasil. Ou seja, depende de como é interpretada, de como é monitorada a situação. E outra coisa, então seria também de levantar uma questão sobre a forma de interpretar também os instrumentos jurídicos, mas também a forma, ou seja, a sua elaboração em termos sociológicos, históricos, ou seja, científicos. Acho que aqui teria um debate enorme. Só para fazer um exemplo, se nós utilizamos, se nós fôssemos aplicar em nível internacional a definição de trabalho análogo ao escravo montada no Código Penal brasileiro, que prevê, entre as características, a jornada exaustiva, nós não teríamos aquele 45 milhões que a OIT falou no último relatório, que inclui também casamentos forçados. Porque se você só pensa que mais de um quarto dos trabalhadores e trabalhadoras em nível internacional no mundo trabalha acima de 48 horas por semana. Então, somente isso faz entender que a questão da jornada exaustiva atinge centenas de milhões, não apenas algumas dezenas de milhões no mundo. Então, teria toda essa coisa. Vou falar... Un momento, estamos 5 minutos pasados, tal vez podemos profundizar en el momento de Então, brevemente, alguma coisa. Então, a lei sobre a escravidão, ou seja, a lei sobre a caporalato se encaixa mais na Itália no contexto da questão do trabalho decente ou, em parte, parcialmente, do trabalho forçado, não na questão da escravidão, não no instrumento jurídico da escravidão, primeiro. Então, a primeira diferença com o Brasil. Segunda as estimativas. Terceira, ou seja, é claro, ou seja, antigamente se pensava, como aqui no Brasil, que fosse uma coisa mais do campo. Hoje em dia é muito claro que atinge indústria, manufatureira, serviços, tudo isso, tanto no sul quanto no norte. Mas do que no Brasil, normalmente o que é envolvida não são grandes empresas, como latifúndios aqui no Brasil, mas são empresas de médio ou pequeno porte, fora os casos como a Gráfica Vêneta, apesar que não tem muitos empregados, ou a Fincantieri, aquela de construções navais, estaleiros. Então, ali seria tem uma consequência isso, não tenho tempo de entrar nas consequências. Também diferença entre a reforma agrária na Itália. O problema é que no debate, o que falta também outra coisa nas políticas públicas. Nas políticas públicas, na realidade, na Itália, são mais levadas a cabo não pelos órgãos oficiais do Estado, para os inspetores de trabalho, fiscalizadores, mas por sindicatos de bases. Muitas vezes, por os mesmos trabalhadores que são assujeitados no caporalato que vão se organizar. Ou seja, uma grande diferença isso aqui. E também,
vamos dizer, falo só outra pequena coisa, o problema se encaixa também, ou seja, o que está faltando também no debate italiano, na percepção também internacional, é a responsabilidade enorme do Estado, enquanto coloca leis migratórias restritivas que levam os imigrantes a se gerenciar, ou seja, abre um espaço para forma de exploração também entre eles, sobre a quais os empresários italianos aproveitam. Ou seja, seria de reverter aquela coisa que tem tanto na OIT, ou seja, da minimização do papel do Estado como fator de produção e reprodução do trabalho forçado e escravo no mundo contemporâneo. E reverter também aquele debate, é a falta, ou seja, é a falta de proteção estadual que produz essa forma. Não, são as leis migratórias restritivas, seria de entrar também no debate sobre como é interpretado lá a lei sobre o tráfico de seres humanos, que lá na Europa é interpretado muito como forma de controle repressivo sobre as migrações internacionais. E também as diferenças entre como se atuava no campo dos serviços sexuais, onde quem prestava denúncia da exploração era como se chama, era protegido da lei italiana, ou seja, no caso do caporalato, no caso de outros setores, não acontece a mesma coisa. Isso impede também, em parte, os trabalhadores se exporem denúncias sobre isso. Então, eu entendo que não teria outras coisas. Não sei se deu uma ideia, né? Por pena, o tempo está à disposição para eventuais preguntas, aprofundamentos, né? Claro, podemos profundizar en ese momento de las preguntas, o si quedó algo pendiente, plantearlo ahí, en ese espacio. Así pasamos a muchas gracias. Bueno, pasamos al trabajo de Luis Enrique Fernández Vieira. Bom dia a todos e a todas e a todos. Eu sou Luiz Henrique, eu estou aqui na cidade de Belo Horizonte, e eu sou gestor público aqui na cidade, na prefeitura, nessa área de desenvolvimento econômico e atualmente, especificamente, atuando nessa área na Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, com essas políticas públicas, né? E estão na formulação, implementação, enfim. E a apresentação está em espanhol, rapidinho, a ideia aqui, então, na verdade, como eu estava dizendo, a ideia é uma reflexão que nós temos feito. Eu sou aluno egresso aí também do desenvolvimento econômico aí da Unicamp. E nós temos um pouco ontem o que a Magda Biavasque colocou, o professor Davi também, o professor Bruno tem colocado, que é pensar um pouco essa ideia de como que a gente pode pensar o trabalho protegido, né? E então o que eu trago para o debate aqui é pensar, e ele está dividido em três momentos, é pensar um pouco qual que é o lugar das políticas públicas de emprego perante a questão da informalidade e do trabalho precário, sobretudo nesse mundo pós-pandêmico. Na verdade, é uma reflexão para a gente pensar e qual que seria o lugar dessas políticas. Primeiro, só para breve introdução, acho que todo mundo tem essa ciência, mas o que eu estou chamando de políticas públicas? O trabalho, então, se divide rapidamente a apresentação numa breve introdução, depois eu vou fazer uma questão com o capitalismo central, as políticas de emprego no capitalismo central, e depois entrar especificamente aqui na questão do Brasil. Nós estamos chamando de política, que eu estou chamando de políticas de emprego, e é o que eu trabalho aqui,
Não é aquele conceito do pós-guerra, entre os anos do pós-guerra e os anos 80, que você tinha uma política de emprego associada à questão macroeconômica, né, e à construção do estado de bem-estar social. O que eu estou chamando de políticas de emprego aqui, que alguns autores, inclusive, hoje chamam de políticas de mercado de trabalho, é essa atuação circunscrita das políticas públicas voltadas para o mercado de trabalho, para a questão da demanda ou oferta de trabalho e a proteção dos trabalhadores desempregados e a busca por nova ocupação. É só para chamar a atenção que essas políticas de emprego elas fazem parte de um sistema maior de proteção social e regulação do trabalho. A gente não pode pensar essas políticas dissociadas desse sistema de proteção social. E aí, quais são as políticas clássicas políticas de emprego clássicas que nós atuamos? É o seguro-desemprego, inclusive a Mari já citou isso aí. E em alguns países você ainda tem o subsídio de desemprego, mas é pensar o seguinte, que a metade dos países do mundo não tem seguro-desemprego. Né? E, no caso do seguro-desemprego, ele tem vários formatos a depender do país. Não é um modelo único. Não existe. Se você pega os países nórdicos, o formato do seguro-desemprego vai ser completamente diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Um outro serviço clássico é o serviço público de emprego, que o professor até falou aí, serviço de intermediação de mão de obra, a qualificação profissional e, na maioria dos países, em alguns países, a maioria, no caso, basicamente, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem a indenização no desemprego como uma coisa forte, em outros países também. Em alguns países você tem o fundo de garantia de tempo de serviço e o seguro-desemprego e a poupança, como é o caso do Chile. Então, o que eu estou querendo pegar um pouco, pensar o seguinte, quais são os instrumentos que a gente tem de proteção no desemprego? Né? E como que isso vai dialogar depois para pensar a questão de ampliação ou dialogar isso com a questão da informalidade. Como o tempo é curto, não vou aprofundar, e é só pensar aqui. E aí por que eu trago a questão do capitalismo central? Ou capitalismo desenvolvido, o nome que vocês queiram dar. É porque essas políticas elas foram importantes e o são ainda nesse momento. Apesar de que nos anos 90, como a gente vai ver, que as reformas neoliberais mudaram a composição dessas políticas, mas é importante dizer que, por exemplo, quando a gente pensa a questão do pleno-emprego a partir dos anos 50, qual foi a importância tanto do seguro-desemprego como do serviço público? E, atualmente, você tem, por exemplo, na estratégia europeia, a importância dos serviços públicos, basicamente intermediação. Só pensar o seguinte, e aí qual que é a questão fundamental? Que essas políticas, elas têm por trás delas a questão das teorias de desemprego e os diagnósticos sobre as causas de desemprego, né? Sobretudo os diagnósticos formulados pelas entidades multilaterais, como o Banco Mundial, enfim. Só rapidamente, não vou entrar nisso aqui, né? Mas o que nós temos hoje, a partir dos anos 90, do ponto de vista do capitalismo central, e que reflete aqui também no nosso hemisfério, que é a questão da flexibilização do mercado de trabalho, a desregulação das relações de trabalho, as políticas de ativação, e isso foi uma mudança que eles fizeram muito forte, né? Como tinha uma crítica à questão do seguro-desemprego, uma corrente teórica dizia que o seguro-desemprego, criava desincentivo ao trabalho. Então, esse mecanismo de workfare hoje é muito forte,
Nos casos dos países escandinavos, essa ideia da flexibilidade, né? Você combinar relações flexíveis no mercado de trabalho com garantias no desemprego, enfim. E mais recentemente, que é mais recentemente, que eu digo assim, nos últimos anos, uma formulação do Spin Anderson e do Anthony Kiedis, que é essa ideia do investimento social. Qual que é a ideia que eles partem? Né? Que o mercado de trabalho são mercados transitórios, que existe uma profunda rotatividade de mão de obra e que você tem que, então, hoje, pensar o seguinte, trabalhar muito na questão da formação do capital humano e dos estágios profissionais, enfim. Uma outra foco é essa questão da focalização dos trabalhadores vulneráveis e a privatização e terceirização das ações públicas. É um pouco isso o quadro que nós temos. É importante dizer que, por exemplo, na questão dos serviços de intermediação, nós temos, sobretudo na questão da terceirização, e aqui no Brasil também acontece, que são as empresas que terceirizam mão de obra e que coordenam isso, que é um mercado, então, que é um mercado privado. Bom, qual que é uma das diferenças que eu entendo, e aí acho que é importante para a gente pensar, e talvez na América Latina, e já na América Latina, pelas informações que eu tenho, são poucos os países que têm um sistema público de emprego, enfim, que na estratégia na União Europeia, você tem essa ideia da coordenação das políticas de emprego. Né? Então, existe uma coordenação dentro da União Europeia que vai, de certa forma, orientar e dirigir. Isso cria, então, toda uma sinergia que difere muito aqui da América Latina e do Brasil, especificamente, sobretudo nesses últimos 4 anos. Né? E aí, só para entrar... E aí tem uma questão que eu acho que é importante, que é diferenciar um pouco a questão da estratégia europeia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles têm essa ideia de que há uma relação entre desemprego e inflação, né? E aí, tanto é que, para a gente pensar a questão, por exemplo, do Estado como empregador em última instância, nós precisamos combater essa ideia de que o desemprego gera inflação e que a inflação, e por isso que a gente tem que ter algum tipo de taxa de desemprego que combata isso e acaba naturalizando uma certa taxa de desemprego. Tem um escrito, a Pavilina tem escrito muito sobre isso, e nos Estados Unidos, obviamente, que você tem os Jovem Centers, que são em cada departamento, enfim, que acabam funcionando isso. Então, e aí, só para entrar aqui na América Latina, eu acho que na América Latina, eu não acompanho muito, mas a minha impressão que eu tenho é que o mecanismo maior que tem aqui de proteção do desemprego é a questão da indenização, indenização quando a pessoa é despedida, muito maior do que a questão do seguro-desemprego e outras políticas. E aí, só para dizer um pouco agora, já entrando um pouco na caminhando final, pensar o seguinte, no caso nosso, e aí eu me debruço mais, que é o caso do Brasil, nós tivemos nos últimos anos o desmonte dessas políticas de emprego. Tá? E aí um desafio que já se coloca para a gente pensar como, a partir de agora, como retomar o papel do Estado como coordenador dessas políticas de emprego, porque sem a coordenação do Estado, eu digo do Estado Nacional, essas políticas ficam soltas, fragmentadas. Nós temos vários problemas nessas políticas, né? São políticas que, no caso nosso do Brasil, você tem um fundo para subsidiar, o FAT, que financia, por exemplo, o seguro-desemprego, então tem recursos, mas são políticas que não se articulam, o seguro-desemprego não se articula com a intermediação, enfim. E aí,
qual que é a questão que está colocada aqui para o debate e eu trago aqui para pensar o seguinte: essas políticas, do meu ponto de vista, elas não têm capacidade de gerar emprego, né? São políticas, eu chamaria de políticas de suporte. Mas em que sentido elas podem contribuir, por exemplo, para a questão da informalidade? Não sei, elas podem... o seguro-desemprego, ele é uma forma de proteção quando a pessoa está desempregada e está sem renda. Então, num certo sentido, ele pode contribuir para a redução temporária do desemprego se ele funcionar bem. E a questão que se coloca é como, por exemplo, a gente ampliar esse sistema do seguro-desemprego, e não só do seguro, mas basicamente do seguro, dentro de uma perspectiva de uma proteção universal frente às transformações do capitalismo contemporâneo. E aí, só para finalizar, eu digo o seguinte: essas políticas, e elas, depois, aqui alguns ensaios de proposições, elas foram construídas num outro momento do capitalismo, né? que é esse momento do capitalismo fordista, enfim, pensando num desemprego mais friccional. E aí, nesse momento que você tem, no nosso caso, um desemprego estrutural, uma taxa elevada de desemprego, a questão da informalidade que cada dia cresce mais, né? Os trabalhos precários, essa questão do trabalho escravo que foi citado aqui. Como ela mesmo disse, o seguro-desemprego no trabalho escravo são 3 meses. Como que essas políticas podem dialogar ou contribuir para a gente pensar essa questão num outro contexto do capitalismo, né? Que é esse capitalismo que a gente está vendo agora, que a gente não sabe para onde vai, mas que essas políticas elas têm que responder um outro momento. Então, é essa reflexão que eu trago para a gente pensar aí essa ideia de como construir uma proteção universal para os trabalhadores que estão não só na formalidade, mas também no trabalho informal. E se esse debate está posto aí na sociedade, como construir isso. Tá? É isso. Muito obrigado. Muchas gracias a todos los ponentes. Muchas gracias por el tiempo, en este caso también, que fue en tiempo. Bueno, abrimos las preguntas, el espacio de preguntas para no sé si en el chat hay preguntas, pero bueno, si no, este es el momento, ya sea tomando, se pueden también desmutear. ¿No se pueden? Ah, no hay preguntas. Está bien. Bueno, podemos ir intercambiando a partir de los trabajos, a partir de ahora, no sé si por aquí. Acá hay una pregunta en la sala. ¿Podés, no sé si te toma el robot? Ah, ¿podés girarlo? Ah, buenísimo. Hay una pregunta aquí bien. Gente, parabéns pelas apresentações, acho que foram muito boas. Eu tenho uma pergunta que ela é para a Marineide, mas ela também serve para o Luiz, se o Luiz quiser comentar também. Há um tempo atrás eu assisti um documentário muito interessante feito em parceria com a IT e a Secretaria de Direitos Humanos do Maranhão, que é aquele documentário Precisão, né? Tem no YouTube. E durante a sua exposição, pensando um pouco no projeto, né, no projeto de gestão integrada, que é voltado para qualificação e reinserção, eu pensei um pouco sobre, e eu queria que você comentasse, sobre a necessidade desse tipo de projeto estar integrado a outras políticas públicas que muitas vezes não são diretamente relacionadas ao mundo do trabalho. Então, por exemplo, a necessidade de você ter creches públicas para que essas pessoas consigam ter um apoio para os seus filhos, políticas habitacionais para que elas tenham moradia digna, políticas de combate à fome,
Enfim, e qual é o papel dessas políticas na não na não reincidência do trabalho escravo. E aí, para o Luiz, né, nessa mesma temática, eu queria que o Luiz comentasse um pouquinho sobre as políticas de emprego, né, a coisa da qualificação profissional. Qual a importância da gente investir não apenas em qualificações curto-prazistas, enquanto o Estado mesmo, né? Mas qual é a associação que a gente tem que ter entre o combate ao trabalho análogo à escravidão e a educação formal, né? A escolarização das pessoas. É isso. Obrigada. Só uma questão para Zanini, Luiz e Leide. Também esse estudo feito no Maranhão, esse relatório sobre trabalho análogo escravo, uma das coisas que mais me impressionou foi de que há uma reincidência muito grande das pessoas que estão na condição de trabalho análogo escravo. Então, gostaria de perguntar se nos estudos feitos por vocês, isso também é algo que aparece nas pesquisas que você interessaram, né? Uma incidência, ou seja, as mesmas pessoas, por não ter alternativa e sempre achar que vai ser diferente, elas acabam se submetendo mais do que uma vez na condição de trabalho análogo escravo. Bueno, agrego algunas preguntas, si les parece sumamos y después abrimos la ronda. Una. Sí, se agregan más. Olá, parabéns pelas apresentações. Perdão, Marileide, cheguei atrasado, não vi a sua, vi que foi gravada, vou assistir. Luiz, meu amigo, que bom vê-lo. Uma pergunta para você. Tenho acompanhado suas falas ao longo dos anos, tenho percebido, me corrija se eu estiver errado, que você cada vez está mais descrente em mecanismos pontuais, né, de lidar com os problemas do desemprego, com os problemas da subocupação, da intermediação de mão de obra, talvez fruto até dos seus estudos, das suas práticas, né, cada vez acreditando mais nas medidas universalistas que tentam enfrentar de forma mais abrangente. Queria te ouvir um pouco mais sobre isso, sobre esse movimento, da forma que você vê esses dois tipos de políticas que você tratou um pouquinho na sua apresentação, mas te ouvi um pouco mais. Obrigado. Sí, juntamos varias preguntas. Aquí hay más. Bom dia. Parabéns pela apresentação, pela exposição de todos. Meu nome é Larissa Covelo, sou mestranda da casa. A minha pergunta está relacionada sobre a questão de trabalho escravo e outros setores, porque na apresentação da lei ela falou sobre os principais setores, que é bovinos e na cana-de-açúcar, né, com o agropecuário. Eu queria saber da relação do trabalho escravo com outros setores, sei lá, indústria, se existe, enfim, comentar mais sobre isso. Obrigada, tá? Bueno, agrego algunas más para Leila. ¿Está bien? Sí, me llamó la atención sobre los sectores que llevan adelante las políticas y las políticas que se organizan a nivel de los estados, pero no a nivel del Estado. Entonces, vos planteabas en tu presentación algunos límites que tenían estas políticas, como decía Dari, para dar continuidad, bueno, si hay algo de esa aplicación más puntualizada que tenga que ver con el impacto que pueden tener esas políticas, y también en relación a que cada uno de los estados propone modificaciones en función de las necesidades particulares, qué posibilidades hay de establecer modificaciones o alteraciones cuando son programas que se organizan a nivel local. O sea, si tienen fuerza, si es posible hacerlas,
y si es posible, evaluarlas, ¿no? Uno de los problemas en Bahía era que no podían evaluarse el impacto. Bien. Y en relación a la presentación de Emanuel y Walter, una consulta sobre, por ahí más metodológica o no, o teórica, sobre cómo establecen o cómo justifican la comparación de programas que se establecen en países tan distintos desde el punto de vista de la estructura más productiva, si se quiere. En la presentación ustedes hicieron o profundizaron en las similitudes y las diferencias, y si hay algo de esas similitudes y diferencias que se explican por esas diferencias entre Italia y Brasil, en términos más de la estructura económica. Bueno, creo que, no sé si por ahí podemos abrir ya la ronda para que Luis, Walter, Taide respondan. Primeiro, perguntar seu nome de novo. Ai, desculpa, eu nem me apresentei, Teodora. Teodora? Isso. Teodora, prazer. Prazer. Sobre sua pergunta em relação às Mais alto políticas... um pouquinho. Ah, desculpa. Mais Sobre... alto e mais fácil. Sobre a sua pergunta em relação às outras políticas públicas que não são relacionadas ao mundo do trabalho. Eu acredito que essas políticas públicas são fundamentais no mundo do trabalho. Até porque se você não tem essas políticas públicas, seja creche, seja habitação, que deem base para diminuir ou mitigar a vulnerabilidade socioeconômica desse trabalhador, esse trabalhador ele ainda vai estar a mercê de possíveis eles serem submetidos a isso. Então, eu não acredito, não é que essas políticas públicas não estejam linkadas ao mundo do trabalho. Para mim, elas estão, porque elas dão base à sustentação de diminuir essa vulnerabilidade, certo? Então, você ter creche, você ter habitação, você ter uma estrutura que o Estado te dá, uma política pública que o Estado te dá, ou dá ao trabalhador ou à trabalhadora, para que eles não precisem, no caso do Maranhão, eles saiam do Maranhão e vá para outros estados procurar uma melhor oportunidade. Nos estudos, indica-se que os trabalhadores que mais sofrem com trabalho anual de escravo no Brasil são os trabalhadores residentes ou oriundos do Maranhão. O Maranhão é o estado que mais fornece trabalhadores, assim, estou colocando isso, mas eu não gosto dessa palavra, para esse tipo de situação. Por quê? Porque hoje em dia está uma mudança, porque houve mudanças de políticas públicas dentro do Maranhão, propiciando essa mitigação, essa diminuição da vulnerabilidade dos trabalhadores, inclusive creche, moradia, a questão da educação, melhoria na educação, a educação formal, ela é importante, mas não só, certo? Então, a gente tem que pensar políticas públicas enquanto uma árvore mesmo, então, que está tudo ligado, está tudo linkado, e é preciso fazer políticas públicas para o enfrentamento do trabalho escravo, não só no sentido do mundo do trabalho ou do mercado de trabalho. Você tem que estar amparado por várias políticas públicas. Sabe-se que na nossa construção histórico-econômica social, a gente tem estados ou regiões que foram privilegiados no sentido de políticas públicas, industriais, de investimento, e outros que não. E a gente que estudou História do Brasil sabe como é que foi todo esse processo. Então, hoje em dia, a gente acaba sofrendo esse processo, mas assim melhora, principalmente no caso do Maranhão, a partir do governo Dino, né? Que você tem aumento de políticas públicas e há, nos estudos que a gente faz, há um apontamento que há uma diminuição desses trabalhadores do Maranhão em relação a isso. Mas, assim, os trabalhadores que mais sofrem, o que mais são resgatados, são do Maranhão, da região Nordeste, né? A que eu faço parte, e Minas Gerais, por incrível que pareça. Mas de onde Minas Gerais? Aqui, na região mais faz fronteira com o Nordeste. Então, é fundamental. E, assim,
creche é fundamental para o mundo do trabalho, casa, tudo isso, todas essas políticas públicas são fundamentais. Sobre a questão da reinserção, e pego com o professor Dari para você, o número da reinserção ela é subestimado. Na nossa pesquisa, o que a gente identificou? 2 trabalhadores, porque a gente fez uma base de dados, uma análise de base de dados com mais de 32 mil trabalhadores, e o que a gente identificou? Que aproximadamente 17% desses trabalhadores foram submetidos a trabalho na escravo 2, 3 ou 4 vezes. Então, assim, há uma reincidência muito grande, a gente consegue identificar isso. O projeto no qual eu faço parte, que é Vida Pós-Resgate, ele trabalha nesse sentido de tentar diminuir a vulnerabilidade e tentar diminuir essa reincidência, né? Que ela é muito forte ainda e é subestimada. Porque só ter 3 meses de seguro-desemprego não garante que esse trabalhador ele não vai retornar. Pelo contrário, depois dos 3 meses ele fica desamparado se você não tiver política como creche, educação, melhorando a educação, como políticas assistencial preventiva mesmo, de dar assistência e prevenir, não só capacitar, mas dar uma estrutura para esse trabalhador de fato, não voltar a esse tipo de situação. Sobre a questão dos outros setores, lá existem, assim, são mais de 172 setores. Tem trabalho análogo escravo, há registro de trabalho análogo escravo. Então, assim, vai de indústria, de tudo. Só que os registros que a gente acaba trabalhando são registros oficiais, que é do CIT, né, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, e do Ministério Público do Trabalho. Sabe-se que a gente não consegue, ou o Ministério Público do Trabalho sabe-se que não consegue dar conta de resgatar todos os trabalhos de trabalhadores que estão, de fato, nessa condição. Mas são vários setores, indústria, vários tipos de indústria. Vai desde indústria têxtil, a indústria, eu coloquei assim, todos os tipos de indústrias que estão lá. São 176 setores. 176 setores. Então, não é pouca coisa, não mesmo, pelo contrário. E os dados, como eu volto a reafirmar, eles são subestimados, porque existem muito mais trabalhadores em condições análogas dos escravos do que, de fato, eles são registrados, certo? E eu falo isso por já estar trabalhando nisso há muito tempo, e a questão da Bahia e do Mato Grosso, eu consigo avaliar o projeto da Bahia, mas não consigo avaliar o do Mato Grosso mais amplamente. Do Mato Grosso eu consegui avaliar pouco por dados do Mato Grosso, mas na Bahia eu consigo avaliar mais perto, porque eu tenho contato com esses trabalhadores, a gente acaba tendo contato com esses trabalhadores, no meu caso, né? E quando você fala da questão dos setores, de fato, uma coisa que eu deixo claro na minha dissertação, que essas políticas públicas, elas são federalizadas, no caso, ela não é uma política pública nacional. Há tentativa de nacionalizar os projetos de ação integrada, mas há uma disputa política nesse entorno do formato dela, porque só mercado de trabalho não dá conta. Só pensar, qualificar para. É a mesma coisa da teoria da empregabilidade. E responsabilizar o trabalhador por não estar empregado. E, na realidade, quem é o culpado não, mas quem é responsável pela não empregabilidade do trabalhador? É ele que não está qualificado, ou o mercado de trabalho, ou o sistema capitalista que tenta jogar essa culpa nele? Você não... Se fosse assim, eu falo muito que se fosse assim, a gente não tinha doutores trabalhando de Uber, né? Doutores, mestrado, doutorado, trabalhando de Uber. Eles são qualificados. E aí? Nós estão trabalhando, são uberizados hoje em dia. Então, é muito complicado. Sobre a questão da avaliação, tá? Depois me conte a primeira pergunta. Eu acho que eu... No, que tenía que ver con esto, que vos decías que al ser federal, si hay algo de que sean políticas más locales y no aplicadas por el Estado, algo que permita definir que no sean tan, que no logren resolver el problema, o sea, que la escala sea menor y que entonces tengan menos fuerza.
por decirlo de una manera. A ideia é, porque é Mato Grosso, é Bahia. Quando você surge essa política pública no Mato Grosso, e é uma política pública que eu acho muito interessante, só que talvez tenha que ter modificações. São adaptadas realidades, de fato, a Bahia acaba adaptando a realidade dela, só que a gente tem que pensar, a gente tem que pensar de fato que essas políticas públicas elas têm que ser pensadas nacionalmente, mas também regionalmente falando, que há uma diferença muito grande de São Paulo para a Bahia, né? Então, a questão dos trabalhadores, qualidade de vida, não só qualidade de vida, mas situação laboral mesmo e oportunidade de trabalho. Então, a gente tem que pensar nisso, no perfil do trabalhador, né? E, assim, Mato Grosso, ele tem um problema muito grande na questão da avaliação, porque a forma como foi feita a política pública fez com que perdesse o contato com o trabalhador que foi qualificado. A gente só consegue ter essa lista a partir do CAGED, a partir do relatório do Ministério Público do Trabalho, aí a partir daí a gente faz uma avaliação a partir do objetivo do projeto, que é qualificar e reinserir no mercado de trabalho. Há falhas aí, alguns gaps em relação à questão do trabalhador, mas uma crítica que eu faço na minha dissertação é em relação a isso, sobre como o projeto ele foi formulado, ele foi desenvolvido, e como ele conseguiu perder esses trabalhadores, ou contato. E uma questão muito grave no projeto em si é que os trabalhadores eles eram de diversas cidades no Mato Grosso, mas os cursos de qualificação e a maioria dos trabalhos eram na capital. Então, você acaba perdendo esses trabalhadores de uma forma geral. Na Bahia, já é o contrário. A ideia é que a qualificação e a reinserção desses trabalhadores fosse nas cidades ou cidades circunvizinhas, né? E então você acaba tendo um processo mais dinâmico e multiplicador dentro desse processo. Ainda não consegue ter uma avaliação, que veio a pandemia e um dos projetos que finalizou no início de 2020, quando eles iam dar segmento para outros, acabou tendo problemas. Viu? Mas eu espero que tenha depois. Sí. Vamos a pasar la palabra en orden de exposición. Podemos seguir a Emanuel y a Walter. Gracias. Como vamos fazer? Começou a responder alguma coisa, Emanuel, como faço? Começa que você fala mais, aí eu complemento. Ok. Não, então, é muito interessante também a fala da Marileide, também essa resposta também de Luiz Henrique, porque eu não toquei, mas aquela de Luiz Henrique permite pensar o contexto estrutural, os processos que levam às mudanças, às transformações que estão produzindo ou reproduzindo formas de exploração que nós podemos definir de trabalho forçado, trabalho forçado, escravo, etc, etc. Também, Marileide, a coisa dos maranhenses continua sendo. Eu me lembro nos anos 90, quando no começo dos anos 90, já 80, 90, quando eu estava lá, é sempre do Maranhão que saía, mas tudo bem. O senhor que fez a observação sobre o relatório, a pesquisa feita no Maranhão, eu acho que ele está fazendo a referência à pesquisa feita pela OIT Brasil, com Braulio e Luiz Fujimori, acho, Não sei se é isso que está fazendo. Ok, está fazendo referência a isso. Então, em primeiro lugar, claro que eu acho, e concordo também com a Marileide, concordo, é de anos que eu falo que tem uma drástica subestimação da incidência
da persistência, da gravidade do fenômeno do trabalho escravo contemporâneo, do trabalho forçado, não somente no Brasil, mas no mundo todo. E a OIT e também outras organizações que vamos dizer, chamamos assim, neoabolicionistas, têm uma certa responsabilidade nessa enorme subestimação, porque você leva em conta que até 1998, ao final dos anos 90, a Anti-Slavery International, e também essa era uma estimativa que também a OIT assumia, falava de 250 para 350 milhões de escravos no mundo. Funcionários da OIT naquela época falavam: se nós vamos calcular trabalho forçado, podem alcançar até 500, 600 milhões de pessoas. Hoje em dia, a estimativa conjunta, ou seja, feita pelas organizações internacionais mais de referência, ou seja, a OIT, Anti-Slavery, Free the Slaves, etc., foi drasticamente reduzida em 99 pelo Kevin Bales para 25 milhões de pessoas, com graves erros metodológicos, eu acho, com graves erros conceituais, porque não aconteceu nada no mundo entre 98 e 99, porque tem uma qual realidade essa queda de 250 para 25 milhões de pessoas. É um problema categorial, interpretativo, metodológico. Eu acho que a estimativa anterior, apesar de ter ela tinha enormes problemas também, era muito problemática, mas mais próxima da realidade. Falando daquele relatório da OIT Brasil sobre o Maranhão, eu acho que é mais próximo da realidade, mas leva em conta que a OIT, de fato, internacional, não assumiu. E aquele relatório tem uma circulação super restrita. A OIT internacional não assumiu nem a metodologia, nem os dados. É como se aquele relatório não existisse. Sendo que conheço o Braulio, acompanhei toda a coisa, ainda fico em contato com ele, tudo isso, acho mais certo. Levem só em conta, por exemplo, Kevin Bess lá no final calculava naquela subestimação que depois foi assumida para todas as organizações internacionais, por exemplo, calculava a incidência de trabalho escravo no setor doméstico só calculando os meninos haitianos no Haiti. Então, claro que é um erro metodológico, uma falta até de imaginação sociológica para mencionar o velho Charles Wright Mills. Ou seja, de não conectar. Claro que alguém que conhece a realidade dos países centro-sul-americanos sabe que aquela situação não é só do Haiti. Para mim era claro quando ficava aqui. Mas isso também leva a um problema também interpretativo que é ligado a pergunta também sobre os setores. Ou seja, tem limites interpretativos. Então, porque você olha algumas situações e não conecta sobre o que pode configurar o caso. E também são limites ligados à fiscalização. Se a fiscalização só aponta no setor agropecuário, isso aparece como o centro do problema. Não é que o trabalho doméstico ou o trabalho no setor têxtil. Eu me lembro, em 95, eu fiz toda uma pesquisa com bolivianos em São Paulo. Só agora que estão surgindo livros sobre isso. Mas não é uma coisa nova. Já estava. Só que agora se está prestando atenção. Você está ligando que a interpretação pode conter também aquele caso. E nesse sentido, eu não falaria ou seja, é muito problemático falar de reincidência ou de aumento, diminuição, justamente porque não temos dados confiáveis. Isso é um grande desafio. Imagina, ou seja, você se dá conta que com todas as pessoas que se ocupam dessa coisa, ainda não temos no mundo, em nível internacional, nem nacional,
estudos que falem, mas as formas de trabalho compulsório, forçado, coercido, depois das abolições formais das escravidões no mundo, foram aumentando ou diminuindo. Não tem ninguém que está, sabe, não tem nenhum estudo que fala isso, não tem nenhuma estimativa. Ou seja, para dizer quanto estamos no ar, viajando, chama, e tanto mais nem responder de uma forma contundente, porque se você tem que avaliar as coisas, tem que avaliar diacronicamente, comparativamente necessário. Não pode falar só, o Brasil é isso, mas o que representa o Brasil se nós vamos comparar no nível internacional? E o Brasil hoje está recuando, avançando, se modificando, ou seja, em termos de avaliação, tem que ser diacrônico e comparativo. Então, temos enormes desafios. Então, também a partir daquela... Então, eu acho que, por exemplo, o relatório sobre o Maranhão, tudo isso, apesar de não ser assumido pela OIT, está indo na direção certa, ou seja, exceto porque está falando a Marileide, acho que também Luiz Henrique concorda, ou seja, que os dados são rabaamente subestimados e tem essa coisa tem que ser debatida sobre limites interpretativos, dependência dos pesquisadores sociais, dos cientistas, muitas vezes dos militantes, pela atividade pública, ou seja, depende da interpretação que atores públicos mais ligados ao governo, tudo isso, muitas vezes, propõem da situação e monta em torno da sua forma de atuação. Ou seja, o que estou falando é que nós deveríamos ganhar uma maior autonomia interpretativa e também de pensar uma forma que seja também maiormente centrada sobre os trabalhadores e trabalhadoras mesmas, na sua forma de auto-organização, não só de fora para dentro, não só na ótica da vítima, mas também na ótica da possibilidade de auto-organização desse trabalhador, porque tem experiências desse tipo. Então, un cachito, tenemos 2 minutos máximo, así que damos tempo ao Luiz. Tá. Sim. Então, também para dizer outra coisa, falando, não é só a estrutura econômica que pode ser parcialmente diferente. O que faz uma grande diferença, vamos dizer, são as práticas, instituições, de alguma forma ligada àquele velho conceito que aqui no Brasil ainda é utilizado. Lá na Europa e na Itália, você é olhado como um velho dinossauro da luta de classe. Ou seja, não é só a estrutura econômica. Aqui no Brasil tem que levar em conta, por exemplo, frente à Itália, o peso enorme da herança de 4 séculos de escravidão completa. O racismo estrutural do Brasil. Ou seja, o nível de desigualdade que é enorme. Ou seja, não é somente a estrutura econômica. E também, vamos também falando que, no caso, também o debate sobre a precarização e tudo isso, às vezes tem algumas, como se fala, ou seja, não é tanto uma precarização no sentido de tirar a forma de regulamentação, é modificação da regulamentação. Ou seja, por exemplo, na Itália, a forma de terceirização, ou seja, a forma de terceirização, pequenas unidades externalizadas e terceirizadas, existia também nos anos 60, 70, tudo isso, só que não era regulamentada. Hoje em dia se passou a regulamentar e se passou a oficializar uma forma que anteriormente era claramente explorativa, mas ficava informalizada, ou seja, se passou a formalizar a informalidade. A flexibilização, a terceirização, tudo isso. Isso na Itália, a partir já, em termos de lei, muitos antes do que no Brasil. Já nos anos 80 e 90. Mas, bom, lamentablemente estamos corridos por el tiempo porque tenemos actividades que siguen, tenemos un panel en un ratito más, entonces le pasamos la palabra a Luis, puede ser para que responda, y cuarto tenemos que cerrar, entonces desculpe. perdón,
Não, mas foi claro que falei, tenho um português muito enrolado. É claro, ficou claro mais ou menos, né? Sí, sí, sí. Ok. Muy claro. Creo que sí. Luis. Antes primeiro agradecer, né, a participação. Eu vi que o professor Dari está aí, que é um grande mentor nosso. Então, faço essa saudação parabéns a ele e a toda a equipe que está conduzindo esse seminário. Ontem eu assisti, foi muito interessante. E eu vou tentar, o tempo é curto, a partir da pergunta do Pietro, eu vou tentar responder algumas questões que foram colocadas aqui a partir da questão que ele levantou. Pietro, a ideia aqui da minha exposição é pensar o lugar dessas políticas. E por que eu chamo políticas de emprego? Por causa da literatura, né? Na verdade, elas são políticas de mercado de trabalho. Mas como a literatura, sobretudo a literatura internacional, trata essas políticas com esse nome, eu mantive esse termo. E aí, Pedro, por que eu trago a questão do capitalismo avançado para a gente pensar o nosso caso? É porque essas políticas, cada uma tem uma história, né? O seguro-desemprego tem a sua história, o serviço de intermediação de mão de obra tem sua história, a qualificação que depois entra também, ou a formação profissional, enfim. Por que eu resolvi trazer essa comparação? É porque essas políticas elas estavam como um suporte de uma estratégia maior, tanto nos anos 50 quanto agora. Claro, com formatos diferentes e concepções distintas, né? Ou seja, qual que é a questão? Nós temos que pensar, dentro da nossa especificidade do Brasil e da América Latina, qual que é o lugar dessas políticas, ou como que elas podem contribuir para essa ideia que é da proteção universal, ou como que elas se relacionam com essa questão da informalidade. E por quê? Se a gente pega no capitalismo central, essas políticas sempre tiveram associadas a estratégias que eu chamaria assim, de desenvolvimento. A estratégia europeia, por exemplo, ela está pensando na política até tem um desenho de geração de postos de trabalho, emprego até 2030, onde dentro dessas reformas, eles fizeram as reformas dos anos 90, essas políticas têm uma importância enorme. Né? Então, eles têm uma coordenação central, onde cada país se reúne para fazer trocar suas experiências, etc. E aí, claro que a gente não vai pensar... Nós já de alguma forma, no Brasil, nos anos 90, a gente acabou adaptando alguma dessas coisas, mesmo com um mercado de trabalho com nossa especificidade completamente diferente, eu entendo, de alguns países, mas a questão se essas políticas, Pietro, não tiverem associadas a um projeto de desenvolvimento ou uma estratégia de desenvolvimento sustentável, ligadas e articuladas com outras políticas da proteção social, tem que criar uma sinergia. Essas políticas, por isso que essas políticas por si só, da forma que elas estão constituídas, elas são limitadas. Mas elas são importantes, essa que é a questão. Né? O Brasil gasta muito dinheiro com isso, nessas políticas. Né? Agora, esse governo que nós estamos se encerrando, praticamente destruiu, mesmo você sabe, a proposta que tinha de reformulação, que era mais desastrosa ainda. Então, e aqui é isso, assim, eu não tenho resposta para essas questões, mas o que eu penso é o seguinte, que se essas políticas não tiverem coordenação do Estado, elas são completamente fragmentadas, não adianta os municípios, cara, adianta, mas assim, né, ficar a mercê. Então, essa é isso. Assim. Então, eu acho que o que eu trago aqui é para a gente começar a pensar
como que essas políticas podem se articular num projeto de desenvolvimento nacional, autônomo, e nessa questão da proteção do trabalho de forma mais universal, né? Incorporando várias categorias, independente da contribuição, enfim. Só para finalizar, e eu termino, darei uma coisa só, não tem a ver com o trabalho escravo, mas é uma coisa que ontem o Adalberto falou e eu acho que é interessante, que às vezes eu acompanho aqui alguns grupos de economia solidária, e o que me chama a atenção é isso que ele chamou ontem, que talvez não tenha a ver com o que você chamou de voltar para o trabalho escravo, mas é um pouco como que as pessoas elas são meio que acomodadas no sentido assim. É difícil, por exemplo, os grupos aqui são grupos pequenos, quase grupos familiares, mas eu sinto que as pessoas elas se acomodam naquilo que está sendo dado, assim. Então, é difícil você, por exemplo, criar um grupo de economia solidária que ele se transforme num empreendimento grande. As pessoas estão satisfeitas, de certa forma, com aquilo. Ganhar um salário mínimo, isso satisfaz. Então, não sei se... Para a gente pensar como que a coisa é complexa, entendeu? A gente fica, vamos empreender, não sei o que e tal, mas a cabeça das pessoas... elas são um pouco diferentes. E aí, só fechando mesmo, a menina perguntou sobre a qualificação. Na exposição, um dos tripés das políticas de emprego é a questão da formação profissional, e só para pensar nessas propostas que têm surgido do Estado como empregador em última instância, a questão da educação, do meio ambiente, elas são incorporadas muito fortemente para a gente pensar isso. Tá? Não vai dar para tratar aqui, mas a formação profissional ela tem uma importância muito grande, associada à questão da educação. Tá bom? Obrigado. Bueno, muchas gracias. Rapidamente, gente, eu gostaria só de agradecer, né, o acolhimento da proposta de pesquisa, me despedir de vocês, falar duas coisas, né? Comparar Itália e Brasil é um exercício de comparações que a gente pretende ampliar, né? Eu, Walter, o professor Fábio Perocco, lá da Universidade de Veneza, o Brian Garvey, lá da Universidade de Glasgow, né, de Strathclyde, a ideia de fazer um estudo comparativo, né? Então, faz parte de um esforço para pensar essas condições de trabalho no plano nacional de forma comparada e internacional, que é um esforço que não tem sido realizado, né? É feito pelas entidades, a gente está tentando fazer isso no âmbito das universidades. E a coisa da reincidência, rapidamente, o trabalho escravo, na verdade, ele é uma das ocorrências. De vez em quando, esses trabalhadores vão para as empreitadas e conseguem voltar para casa com saldo, né? Então, a tendência é que eles se joguem nessas tentativas, né? Como eu falei no início, eu sou casado com uma antropóloga que estudou um lugar de saída, que é o norte de Minas, e ela estudava por que as pessoas saem, por que elas ficam no lugar, né? A tese dela é do umbigo enterrado no chão. Então, esse jogo do mundo do trabalho, de sair para tentar uma coisa, enquanto a família fica no seu local de origem, como acontece muito no Maranhão, né? As mulheres ficam lá no extrativismo da coleta do coco babaçu, e os homens vão para o Pará, para a Destoca, para o Roço da Juquira, naquela lógica bem do trabalho escravo no campo. É um jogo, né? De vez em quando o cara vai, ele consegue voltar com alguma coisa. De vez em quando ele acaba entrando nessa roda perversa do trabalho escravo, e às vezes até se tornando peão de trecho. Então, a coisa é um pouco complexa e simplificar fica difícil. Mais uma vez, agradecer o acolhimento do trabalho. Eu estou muito ansioso para assistir a próxima mesa, né, sobre gênero e trabalho, então eu também preciso me arrumar aqui.
e aí eu queria dar me despedir, não queria deixar de falar, né? Porque dividir a minha mesa com o Walter, a gente sempre fala menos, que o Walter ele tem muita informação, muito conhecimento, e acaba que eu tenho que pegar esse pontinho aqui final só para deixar essas coisas assim que eu queria falar antes. Tá bom? Obrigado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Solo cerrar, agradecer a Larisa que nos ayudó con toda la cuestión técnica, sin ella nada era posible. Y gracias a su participación, a quienes están aquí, a quienes se conectaron, a las preguntas y a las exposiciones. Muchas gracias. Nos vemos al panel.